Eu sou a doutora Carla Alvarenga, sou cirurgiã dentista já há 24 anos e aqui através das redes sociais, já há alguns anos, eu tenho compartilhado o meu conhecimento e a minha experiência na área, no mercado da odontologia, no crescimento dentro da odontologia. E hoje, qual é o assunto de hoje? Então, por que é que eu estou aqui? O assunto de hoje é: o mercado da odontologia está saturado? O mercado da odontologia, será que está saturado? Eu escuto muito isso, os dentistas falarem e me perguntarem: Carla, será que tem espaço para mais gente? Para mais cirurgiões dentistas? Isso eu escuto de recém-formados, de estudantes, e de cirurgiões dentistas já experientes, já com muito tempo de mercado aí, já com décadas de mercado, também. Carla, eu acho que eu não tô bem, meus pacientes sumiram, eu tinha uma agenda cheia, hoje não tenho mais, de pacientes particulares, e eu acredito que seja porque o mercado já está saturado, ou seja, muito dentista no mercado. Eu escuto muito sobre isso, muito esse tipo de comentário. E aí, por isso eu resolvi vir aqui conversar sobre isso, Por quê? Primeiro, como é que tá? Qual é a realidade em relação ao número de cirurgiões dentistas no nosso país? Eu acredito que quem está aqui comigo saiba que somos hoje cerca de 330 mil cirurgiões dentistas, no Brasil todo, e 12 mil aproximadamente novos dentistas entrando no mercado da odontologia todos os anos. Então são 12 mil novos dentistas todos os anos. Muitas faculdades de odontologia, sim, é verdade, surgindo cada vez mais, faculdades, e que, enfim, que o preparo do cirurgião dentista, o preparo técnico é duvidoso, Só que eu não vim nessa live falar sobre isso. Ah, Carla, então o mercado da odontologia está saturado porque tem muitos dentistas, tem muitos profissionais atuando. Eu não vim aqui falar sobre isso, apesar de eu ouvir muitos dentistas justificarem a sua estagnação dentro do consultório, falando sobre a saturação do mercado da odontologia. Ou seja, o meu consultório não está bem, meus pacientes sumiram. Por quê? Porque apareceram clínicas, porque surgiram as franquias, porque na minha cidade, ali no centro onde eu estou, em toda a esquina tem um consultório odontológico. Então é por isso que eu não estou bem financeiramente. Eu escuto muito isso. O dentista justificando a sua estagnação, justificando a sua queda de faturamento, olhando para a concorrência, olhando para fora. Ou então, culpando os convênios, ou culpando a concorrência, a quantidade de dentistas, culpando as clínicas, porque cobram barato, então elas estão roubando os meus pacientes, ou as franquias, e aí justifica para si, talvez isso traga um conforto, um pouquinho de conforto, uma justificativa para o seu desempenho baixo. E aqui, nessas lives de aquecimento para a semana 25 em 1, eu tenho falado sobre quais são os caminhos para aumentar o faturamento no seu consultório. E isso é possível em qualquer região do país, em qualquer tamanho de cidade, em qualquer área dentro da odontologia, para quem tem consultório próprio, para quem tem clínica, para quem trabalha em clínica, sim, gerar esse faturamento para a clínica e receber um valor justo ali pelo seu trabalho. Olha aqui a Renata, assumir a responsabilidade sem culpar o outro é você mesmo, exatamente. Mas o que eu mais vejo dentro do mercado, do meu mercado, da odontologia, do nosso mercado aqui, são profissionais justificando o seu desempenho baixo, o seu desempenho pobre, culpando a concorrência, qualquer que seja ela. E a concorrência existe, é claro.
Ah, Carla, então eu não devo mais olhar para a concorrência? É claro que sim, mas o olhar para a concorrência deve ser o que é que eles têm de bom, o que é que eles têm de ruim, em que eu sou melhor, em que eu sou pior. Então, o cirurgião dentista que olha para o mercado da odontologia, entende que está saturado, que não tem mais espaço e por isso ele está mal, e realmente existem muitos cirurgiões dentistas, sim, né, no nosso país, a quantidade de dentistas é grande, ele realmente não vai crescer se ficar olhando para a concorrência. O que acontece é que ele precisa olhar para dentro. Então, qual é a maneira certa de olhar para a odontologia, se o mercado está saturado ou não? Primeiro, ele está saturado de profissionais com baixo desempenho, com resultado pobre, com faturamento baixo. Ele está saturado de profissionais que fazem um tipo de marketing, que é aquele marketing de todos os santos, que o dentista fica no seu consultório só rezando e esperando os pacientes chegarem, esperando os pacientes, torcendo ali para os pacientes telefonarem e agendarem uma consulta. Desse tipo de profissional, o mercado da odontologia está saturado, saturado mesmo. Está saturado de profissionais que olham só para fora, que culpam o mercado, que culpam a concorrência. E esses profissionais não são aqueles que atingem, esses profissionais não são aqueles que chegam no seu 25 em 1 na odontologia, que é um faturamento de R$25 mil por cadeira odontológica, no seu consultório, na sua clínica ou trabalhando em clínica. Então, esse profissional, o mercado está saturado desse tipo de profissional, realmente. Não tem, Carla, não tem espaço para todo mundo? Não tem espaço para todo mundo, para todos crescerem. Sempre vão existir aqueles profissionais que vão ficar ali estagnados, que vão ficar com um negócio ruim, porque o nosso consultório é um negócio que não cresce, muito pelo contrário. Existe uma máxima dentro da linguagem de negócios, é que se você não está crescendo, você está encolhendo. Então, se o seu faturamento não cresce, cuidado, alerta, vermelho, ele está caindo, ele está despencando, cuidado. Então, o que eu quero dizer aqui, essa live, qual é o objetivo dela? Se você olhar só para fora, você não atinge o seu 25 em 1. Você precisa olhar para dentro. Você precisa fazer uma autoanálise. Carla, isso é difícil, mas é necessário. É necessário. Eu sei que eu estou falando aqui com pessoas que querem crescer, que querem alcançar o seu 25 em 1. O primeiro passo é enxergar o seu consultório como um negócio. E aí entender que todo negócio precisa ser sempre autoanalisado. Você precisa entender quais são os seus pontos fortes e os seus pontos fracos dentro do seu consultório, dentro da sua clínica. Ou se você trabalha em clínica, quais são os pontos fortes no seu atendimento? Quais são os pontos fortes no seu consultório, na sua clínica? Fortes que eu digo, diferentes, diferenciais. Diferentes da concorrência, fortes de verdade. Não fortes, o meu atendimento é humanizado, eu tenho um atendimento humanizado, então esse é o meu ponto forte, Carla, no meu consultório. Tá, mas será que a sua concorrência ali, os outros dentistas também não dão um atendimento humanizado? Será? É importantíssimo conhecer a concorrência para você entender aonde é que você está. E fazer uma autoanálise muitas vezes é difícil. Olhar para dentro, às vezes é difícil, mas é necessário. Então, entender quais são os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Quais são os pontos fracos no seu consultório? O que é que você precisa melhorar? E quem cresce é quem busca sempre melhorar. Não tem outro caminho. A gente só crescer, se desenvolver
né? Crescer e desenvolver tem uma relação íntima com melhoria contínua. E para a gente entender como melhorar, em que melhorar, é preciso analisar o que é que não está bom ou o que é que não está tão bom. Eu tenho alunas do método Dentista Referência que quando entraram no método, tinham um faturamento baixo, muito baixo. Né? Um exemplo dela, a doutora Tati Quarezemin. Tinha um faturamento ali de R$8.000 mais ou menos por mês. Trabalhava em clínica, nem tinha o seu consultório próprio ainda. O que ela fez? Quando ela entrou no método Dentista Referência, ela enxergou que ela tinha que melhorar, que ela tinha que mudar. Ela não foi olhar para a concorrência, ela olhou para ela, o que é que ela tinha que fazer, o que ela deveria fazer para ter essa melhora. Né? E aí, o que acontece? Ela olhou para dentro dela, né? O que ela poderia melhorar para ter outro resultado, para alcançar o seu 25 em 1. E buscou dentro do método Dentista Referência as habilidades que ela precisaria desenvolver para aumentar o seu faturamento. E aumentou, chegou no R$25.000, no 25 em 1, multiplicou o seu faturamento. Hoje, em plena pandemia, dobrou, né, mais do que dobrou o 25 em 1, né, atendendo sozinha, atendendo no seu consultório, no seu atendimento, algumas na sua divulgação, e buscaram as soluções dentro do método Dentista Referência e realmente chegaram no 25 em 1, se tornaram referência, né? O objetivo primeiro do método Dentista Referência é tornar o dentista uma referência na área em que ele atua. A consequência disso é o aumento de faturamento. A consequência disso é o faturamento ir aumentando até atingir o 25 em 1. E depois mais. E eu costumo dizer que quem aprende a fazer esse faturamento de 25 em 1, aprende a crescer. E aí cresce, né? Atravessa o 25 em 1, ou seja, transpõe esse faturamento. E aí vai no 30 em 1, no 40 em 1, e isso todos os meses. Aprende qual é o caminho, né? E qual é o jeito certo de enxergar, então, o mercado da odontologia? Se existe espaço ou não. Existe espaço para quem entende que o seu consultório é um negócio. Existe espaço para quem sabe que não é só a habilidade técnica odontológica que é importante para ter resultado, que resultado, Carla? Para ter uma valorização dentro da odontologia, né? Para recuperar todo o investimento que fez e que faz, e o dentista sempre investe na profissão. O dentista que está lá no mocho, ele está sempre querendo se atualizar, se especializar. Tudo isso é investimento. E quando eu falo em aumento de faturamento, é justamente para o dentista poder investir nele, na sua própria formação, na sua própria atualização, reinvestir no seu consultório para melhorar cada vez mais o seu atendimento, a experiência do seu paciente ali dentro, para ter lucro, para guardar um dinheiro. Né? O consultório é um negócio, negócios devem ser lucrativos. E o cirurgião dentista ter uma verba ali para investir, para guardar para ele, pensando na sua aposentadoria ou no bem-estar da sua família, planejar uma viagem, enfim. É para isso que tem que buscar sempre o lucro dentro do consultório, sempre buscar atingir esse patamar aqui de 25 em 1. E numa outra live eu falei por que eu cheguei nesse valor, né, de R$25.000, por que eu defendo essa bandeira. Né? Eu acredito que esse é um faturamento chave. O dentista que chega nesse faturamento, ele sabe como crescer. É porque ele já começou a aprender o caminho. Entendeu que o consultório dele é um negócio. Entendeu. Né? Entendeu que se ele tiver uma funcionária, a funcionária é uma equipe, é a equipe dele. E para você realmente ter um retorno ali, né, da sua funcionária, que ela tome as ações que você quer, é preciso entender como lidar com isso. Entender um pouco sobre treinamento,
de funcionária, se comunicar com clareza com ela, o que esperar dela, o que ela deve fazer, quais são exatas as funções dela ali, o que é que ela precisa aprender, como ela vai se desenvolver. É preciso que o dentista que cresce, é o dentista que enxerga o mercado da odontologia de uma forma, enxergar as oportunidades. Quem enxerga as oportunidades, vê as oportunidades e menos as ameaças, né? Porque quem fica preso na concorrência é que fica vendo ameaça. E aqui a gente está falando de oportunidades. Entende que é preciso conhecer o próprio negócio, que é preciso conhecer os seus próprios números dentro do seu consultório, né? Números como faturamento, por exemplo, um número simples e tão importante. Quanto é que entra todo mês no consultório? É um número importantíssimo. Como é que o dentista vai ter uma meta de faturamento? Saber se está crescendo, como eu falei, quem não cresce está caindo. Como é que vai saber se está crescendo se não tem controle desse número, do número de faturamento? Seus gastos pessoais e os seus gastos do consultório. Quem cresce, quem quer crescer, quem hoje está estagnado, se você hoje está estagnado com faturamento baixo e quer crescer, é preciso abrir a cabeça para essas questões, conhecer os seus números, para você ter controle do seu negócio, porque senão foge do controle. Sobre a concorrência, nós não temos controle nenhum. Você não tem controle se vai abrir uma clínica na esquina ou se não vai. Você não tem um controle se vão abrir 10 novas faculdades de odontologia na sua região ou se não vão. Então, quando a gente olha para a concorrência para entender melhor o nosso negócio, aí sim, aí você está colocando o foco, a atenção naquilo que você tem controle. E é o que eu falei, controle dos seus números, controle do seu marketing. Como é que está o seu marketing dentro do consultório? O marketing é todo um relacionamento seu e da sua equipe com os seus pacientes, com os seus clientes. Como é que está esse relacionamento? Divulgação, você faz algum tipo de divulgação ou não? Se fizer, está tendo resultado? É preciso ter controle sobre isso. Se está tendo resultado, investe mais ali, naquele canal de divulgação. Se não está tendo resultado, vamos mudar. Por que será que não está tendo resultado? E não só delegar, isso eu falo muito dentro do método Dentista Referência, vamos conversar sobre isso também na semana 25 em 1 na odontologia. Eu falo muito para os meus alunos que não se pode delegar o marketing. É importantíssimo que o marketing é a venda, é o coração de qualquer negócio. É importantíssimo que ele esteja nas suas mãos e não delegar para uma agência de marketing, por exemplo, ou de marketing digital. Tem muitos dentistas hoje buscando soluções, buscando resolver o seu problema de poucos pacientes através de marketing digital. Mas e aí? Se simplesmente contrata uma agência e deixa lá, isso não traz resultado. Eu não sei se alguém aqui contrata, ou já trabalhou com agência de marketing digital. Eu já trabalhei com 2 agências e não tive resultado. Até que eu entendi que eu ia ter que fazer, internamente. Ia ter que entender disso, conhecer. Eu costumo dizer que você pode sim contratar alguém, terceirizar algo nos seus processos que te ajude, em relação a tempo, mas não pode delegar. Você pode terceirizar, mas com controle, entendendo como tem que ser ali aquela divulgação, entendendo como estar nas redes sociais, nas mídias digitais, por exemplo. E não simplesmente deixar ali para a agência resolver. Então é muito importante, isso é enxergar o seu consultório como um negócio. Agora, o mercado da odontologia está cheio de profissionais, repleto de cirurgiões dentistas que fazem o marketing de todos os santos. A grande maioria só fica esperando o boca a boca
offline, né? Porque eu ensino os dentistas a aproveitarem o boca a boca online. Esse sim é muito poderoso, mas o boca a boca offline é mais lento. Ele funciona bem, mas é lento. E o que eu mais vejo são cirurgiões dentistas que não têm resultado com o boca a boca, que já estão há décadas no mercado. Ou que tinham sim uma agenda cheia, mas não abriram a mente, não buscaram canais ali de divulgação e o mundo mudou. Aquele dentista que já tem mais de 30 anos de formado, mais de 20 anos de formado, o mundo é outro hoje. Se não estiver atento às mudanças, a quais são os meus pontos fracos que eu preciso melhorar, o mundo mudou, bom, no que eu era bom antes, agora já não é mais um diferencial, o que é que eu preciso fazer para mudar a minha realidade? Entender o mercado é muito importante. Aqui a gente está falando do mercado da odontologia, mas na verdade as pessoas estão em constante mudança. Os hábitos, as necessidades. Hoje, com o digital, muita coisa mudou. E os nossos clientes, os nossos pacientes também. Então, um ponto a ser entendido, abrir a mente, como é que você está se comunicando com essas pessoas? Será que você precisa aprender algo diferente em relação a isso? Para trazer os seus pacientes de volta, fidelizar, para atrair novos pacientes para o seu consultório? Eu ensino, eu vou falar muito sobre isso, atração de pacientes, fechamento de tratamento na semana 25 em 1 na odontologia. Então, faça a sua inscrição, é um evento gratuito. Você já vai poder sair dali e já colocar em prática algumas ações e começar a ter os primeiros resultados. Inclusive, deixa aqui para mim, ao vivo, a sua pergunta. No final da live eu vou responder. Aqui no YouTube, a Dila Rocha mandou uma mensagem aqui. A Mercedes continua vendendo independente da crise e dos carros populares. Exatamente. Por quê? Porque vê a concorrência, mas a Mercedes tem um diferencial, tem ponto forte. Pontos fortes, fortes mesmo, diferenciais, diferenciados. Então, a busca constante por um diferencial, por ser percebido como diferente, é fundamental em qualquer negócio, tá? E o dentista, muitas vezes, não vê o seu consultório como um negócio. Esse é a primeira pedra no caminho, esse é o primeiro obstáculo. É preciso superar esse obstáculo. E depois de superar esse obstáculo, o que fazer? Ok, Carla, então já enxerguei que o meu consultório é um negócio. Eu sei, eu entendi isso. Qual é o meu próximo passo? É buscar o que está faltando. Primeiro, autoanálise, pontos fortes e fracos. Quais são os seus pontos fortes? Quais são os seus pontos fracos? E uma autoanálise, isso é sua, você vai escrever para você mesmo. Tem que ser verdadeiro, tem que ser sincero, tem que ser honesto. Se você quiser realmente crescer. É para quem está comprometido com o seu próprio resultado. E aí, um passo seguinte é, ok, então esses são meus pontos fracos. Não sei nada de gestão, eu não tenho controle dos meus números, marketing, eu não faço nenhum tipo de divulgação. Isso é um ponto fraco. O que é que eu vou fazer? Qual vai ser o próximo passo para eu começar a resolver isso? Melhorar, melhoria contínua, melhoria contínua. Esse deve ser sempre o objetivo, melhoria contínua. E o próximo passo, vamos supor que seja aprender mais sobre marketing. Eu ensino muito sobre isso dentro do método Dentista Referência. Como se comunicar com as pessoas para atrair para o seu atendimento. É isso. E aí, buscar essa informação, buscar esse conhecimento. Ok, aí tem o conhecimento. Qual é o outro passo? É aplicar. É aplicar. Não adianta aprender e não aplicar. Uma vez eu vi uma dentista que tinha feito um curso de especialização em ortopedia
e ela estava com medo de atender os primeiros pacientes nessa área. Ou seja, investiu no curso, investiu alto, tempo e dinheiro, né? Investimento de tempo e dinheiro numa especialização, e aí não aplicou, e aí não tem resultado nenhum, não tem retorno do investimento, não tem resultado nenhum. Então esse é um ponto importante também, é preciso entrar em ação. São áreas novas que o dentista precisa começar a enxergar, a adquirir conhecimento. É claro que a ação só vem decorrente do conhecimento. Primeiro, importante saber o que fazer, ter uma direção, ter um direcionamento de alguém, principalmente de alguém que está na prática, de alguém que já passou por diversos problemas, que provavelmente o dentista pode estar passando agora. Eu sei, eu sou da prática, do dia a dia, eu sei onde o bicho pega, né? Quais são as pedras no caminho do dentista e como superar. É o que? Aprender e aplicar. Aprender e aplicar. Mas, na verdade, o primeiro passo é enxergar o seu consultório como negócio e entender quais são os pontos importantes aqui para eu crescer, para eu chegar no 25 em 1. E vamos falar disso na semana 25 em 1. O que é importante? Quais são os pilares fundamentais para o 25 em 1? Que sem eles não dá para chegar nesse faturamento. É importante ter o conhecimento, conhecer para aplicar, é igual numa técnica odontológica, uma técnica de cirurgia, uma técnica cirúrgica. A gente aprende a teoria e depois vai para a prática. E fica bom naquilo com a prática, com muita prática, cada vez mais. Por isso que eu digo que quem chega nesse patamar de 25 em 1, depois tem tudo para crescer, porque já está ganhando experiência, já entendeu qual é o processo, que existe um caminho e um caminho direcionado, porque não adianta nada a gente correr na direção errada, na direção contrária. Eu lá no meu começo já fiz isso, quando não tinha praticamente nenhum curso de marketing, muito menos para dentistas. Pouca informação a gente tinha lá no começo, logo que eu me formei. E durante um bom período eu corri para vários lados. Eu não tinha uma direção certa para seguir. E isso definitivamente economiza tempo e dinheiro na vida da gente. Tem um direcionamento. Tem alguém que fale, olha, por aqui, não vá por aqui, vá por ali. Abriram franquias clínicas na sua cidade? Tá, mas faça isso, esse é o caminho. Sim, você tem um consultório pequeno, mas pode sim ter um faturamento alto, claro que sim. No meu canal do YouTube eu tenho vários testemunhos ali de dentistas, né, que se tornaram meus alunos e que atingiram o seu 25 em 1, trabalhando em consultório sozinho, consultório pequeno, enfim, em clínica grande, no interior, na capital. Então é possível, sim. Só que, como eu disse, não é para todos. Não é para todos. O mercado da odontologia não está saturado se a gente enxergar que crescer não é para todos. E que a grande maioria acaba ficando mesmo no marketing de todos os santos, infelizmente. Agora, o que você pode fazer? Você pode escolher estar num grupo ou no outro. Você tem a escolha, isso está no seu controle. Quem fala que a culpa é da concorrência, quem fala que a culpa é do convênio, é porque está simplesmente jogando a sua própria responsabilidade para terceiros. Talvez seja um pouco reconfortante, olhar no espelho e falar, puxa, esse mês eu não consegui nem pagar as contas, mas também, nossa, os dentistas são desunidos, ou classe desunida. Mas a culpa é das franquias, a culpa é da concorrência, é dos convênios. Talvez seja um pouco reconfortante falar isso olhando para o espelho. Agora, se você não quer estar nesse grupo, ou não quer mais estar nesse grupo, que só fica esperando as coisas acontecerem, que não vão acontecer, se você não fizer nada, você pode sim estar no grupo dos dentistas que crescem.
estar no grupo dos dentistas que atingem o seu 25 em 1 na odontologia e muito mais. É uma questão de escolha, de controle. E aí, você fatalmente vai começar a enxergar o mercado da odontologia de uma outra forma, por uma outra perspectiva, pela perspectiva do crescimento, pela perspectiva da abundância e não da escassez. Quando a gente fica olhando para a concorrência, é aquele pensamento de escassez. Nossa, tem pouco, vai sobrar pouco paciente para mim, pouco. Quando você percebe, você entende e age na direção daqueles que crescem, entende que não, né, que o mercado se abre para quem toma as ações direcionadas, ações corretas, para quem tem foco, para quem tem disciplina, para quem tem consistência nas ações que faz dentro do seu consultório, dentro da sua clínica, dentro de uma clínica mesmo, que você trabalhe numa clínica, não tenha o seu consultório próprio. Quem entende isso, vê o mercado abundante da odontologia, nada saturado. Ele está sim saturado de profissionais estagnados, de profissionais que têm faturamento baixo, que reclamam, que terceirizam a responsabilidade. Esse mercado realmente está saturado, aí eu tenho que concordar. Mas existe uma escolha. Você pode escolher estar aqui ou estar ali. Estar aqui com um grupo de dentistas que cresce e participar da Semana 25 em 1 na odontologia e entrar ali no meu perfil do Instagram, tem um link lá para se inscrever gratuitamente. E aqui no YouTube também na descrição tem um link para a inscrição da Semana 25 em 1. Você pode escolher estar nesse grupo, começar a participar, vão ter apostilas de apoio, vai ser muito bacana, aulas a semana toda, de 13 a 20 de julho, aulas comigo sobre crescimento dentro do mercado da odontologia, para qualquer tamanho de consultório, para qualquer área na odontologia, qualquer tamanho de cidade, qualquer região do Brasil. Nós vamos conversar sobre crescimento. Ou você pode escolher ficar só olhando os outros crescerem, né? Ficar no seu mundo do marketing de todos os santos, que, como eu disse, infelizmente a maioria dos dentistas está ali. Mas quem está aqui comigo, quem já me ouve falar há algum tempo, tem escolha. Eu costumo dizer que quando você tem a opção, você já enxergou, você já percebeu que existem dois caminhos, você tem escolha, você tem controle sobre a sua escolha. Mas muitos dentistas não veem a segunda opção e ficam presos só naquilo que a grande maioria fica presa, que é só achar que a parte técnica é que resolve tudo, que não pode divulgar nada, que não pode fazer nada diferente, né? Que o mercado está saturado, que a concorrência é muito grande. Esse é um grupo, e esse, eu digo, é um grupo grande. Infelizmente é um grupo bem grande de dentistas. E eu quero aqui pessoas que querem crescer, querem formar um grupo forte de dentistas que vai atingir o seu 25 em 1 na odontologia. E aqui eu vou deixar um primeiro passo. Eu sempre gosto no final da live de deixar aqui um passo prático para quem realmente quer já tomar uma ação, já dar um passo na direção do 25 em 1, que é, ao invés de olhar para a concorrência, olhe para dentro de você, do seu negócio, e escreva, tira aí 30 minutos para fazer isso, é importante, ou menos, né? Mas tira um tempo para você, para o seu negócio, para o seu crescimento, é um investimento em você mesmo. Faça uma lista de pontos que você acredita que são os seus pontos fortes. Pontos fortes, como eu disse, são diferenciais. Não é um ponto forte, eu tô num lugar, num ponto bom aqui no centro da cidade. Tá, só que tem mais 20 consultórios ali também, que também tem esse ponto forte, então não é exatamente um diferencial. Então faça uma lista dos seus pontos fortes, se você tiver. Se tiver um só, você enxergou que você tem um ponto forte, é um. Se forem dois, são dois. Se não for nenhum, é nenhum. Seja honesto com você mesmo. Isso é fundamental. E uma lista dos seus pontos fracos. O que são pontos fracos? São os problemas que você tem no consultório.
no dia a dia. São aquelas coisas que acontecem e que você precisa estar sempre resolvendo. Ou seja, quais são os pontos em que você precisa melhorar, que você acredita que dá para fazer melhor? Faça uma lista dos pontos fortes e dos pontos fracos. Esse é um primeiro passo. Segundo, entre os pontos fracos, qual você acha que é o primeiro que você precisa melhorar ali? Que é o que te dá mais problema, que é o que te traz mais prejuízo, ou que é o que te toma mais tempo, ou que é o que te faz perder paciente. Seleciona um ponto fraco para você planejar, para você pensar em como melhorar. E os pontos fortes, é importante a gente saber que quando a gente tem uma lista de pontos fortes, de diferenciais, para que isso? É para a gente entender em que precisa investir mais, né? Fortalecer mais esses pontos fortes. Ou seja, os pacientes, nossos pacientes, a nossa equipe precisa perceber esses pontos fortes cada vez mais, porque é um diferencial. E é no diferencial que você se torna referência. Agora, os pontos fracos são importantes para você crescer, porque buscar melhoria contínua, você estar resolvendo aqueles problemas cada vez mais, vai fazer você crescer, você se desenvolver. Tá? Então eu quero deixar então esse passo, esse pequeno passo para você começar.